passamos dia sim, dia não, em webinários, em videoaudiências, em lives, a tecnologia, ela eventualmente se torna um desafio, né? Por isso que eu estou aprendendo a checar tudo antes. Já passei longos tempos falando e depois me dei conta de que ninguém ouvia. Então, eu gosto sempre de ficar testando. Mas eu quero, de antemão, agradecer com muita honra, né, e muita humildade, muito respeito esse espaço, né, esse espaço que nos é disponibilizado, especialmente agradecer à professora Rosemar, essa iniciativa desse nosso museu, posso dizer assim, porque sinto como uma iniciativa e um projeto de todos nós, como confortavelmente a professora Rosemar sempre nos deixa à vontade a pensar. Essa iniciativa é um enorme diferencial no que diz respeito à valorização de todas as formas de patrimônio, e hoje vamos tratar muito disso, né, que estão, inclusive, para além das nossas africanidades, das nossas negritudes, das nossas vivências negras, que precisam e merecem sempre serem muito ressaltadas, no sentido de ressignificar todas as tentativas de apagamento que um dia houveram. Mas, para muito além disso, é uma iniciativa que não pode ser, tem um valor que não pode ser medido, né? E já nos deixa aí uma contribuição diferenciada, digamos assim, né? Para muito além daquilo que nós pudéssemos um dia ter sonhado. E essa construção e essa contribuição, ela se dá justamente por esse trabalho de mãos dadas, né? De cada uma das pessoas que fazem parte dos grupos, dos subgrupos, que hoje estão construindo e configurando esse nosso museu. Nesse sentido, eu estendo o agradecimento à nossa querida mediadora, a jovem Camila. Muito obrigado pelas palavras, pelas gratas palavras. Eu sou um pretenso educador, um pretenso advogado, pesquisador, enfim, né, um historiador que pretende, eu costumo dizer sempre, depois de praticamente 2 décadas aí de sala de aula e de mais de 3 décadas de militância, eu costumo dizer que sempre pretendo partilhar conhecimentos, né? Haja vista a valorização de todas as formas de conhecimento e muito pautado no conhecimento que sempre engrandeceu tudo aquilo que a negritude produziu, mas que teve o seu valor diminuído. E nós, obviamente, jamais deixamos de nos insurgir contra isso. E essa iniciativa do museu refreia, ressignifica, como disse, mais uma iniciativa valorosa. Então, muito obrigado a Camila e a todos os outros colegas que compõem esses nossos grupos todos que fazem parte, aliás, de todas as iniciativas que valorizam as culturas, como disse, vinculadas à negritude e todo o seu reverberar. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu venho nesse momento de uma outra, há 2 minutos eu estava numa outra live tratando de um outro assunto completamente diferente, mas sempre apontando para a ressignificação, como disse, da causa negra em todas as suas nuances, né? Então, essa nossa conversa, e esse é o segundo momento em que posso, a partir de um webinário, participar de uma iniciativa do nosso museu, e isso me engrandece muito mais, né? Sempre a possibilidade da partilha me deixa sempre muito feliz, né? Quero desde já pedir que me ouçam como aquele que quer contribuir, como um ser humano falível, mas que quer contribuir, né, com os saberes e os conhecimentos de todos nós. Por gentileza, fiquem à vontade para me interromper sempre que quiserem. Não há aqui a pretensão de que nós estabeleçamos qualquer forma de monólogo, muito antes ao contrário. Camila, por favor, vai me norteando sempre que eu tiver que parar, sempre que o tempo estiver findando, que eu precisar fazer uma pausa. Peço a gentileza de que tu anotes aí eventuais questionamentos, para os quais desde já me coloco à disposição. A nossa abordagem, a exemplo da primeira que tive, quando tratei aqui, num outro webinário, da nossa lei de direitos autorais, e vamos perpassá-la hoje, só para que nós tragamos aqui para a nossa compreensão comum alguns termos que precisam estar muito presentes, a partir para a ideia da construção do que é um patrimônio na atualidade, né? Um tipo de atualidade já começando a emergir na nossa temática, que é classificada por muitos, mas aqui parafraseando o que o filósofo Zygmunt Bauman nos trouxe e nos demonstrou como modernidade líquida, a fluidez nas relações que se estende à produção daquilo que nós compreendemos, ou podemos compreender hoje, como patrimônio, patrimônios que podem ser mensuráveis, portanto, que podem ser estabelecidos a partir de tipos de medidas conhecidos, e patrimônios que são tidos como imensuráveis.
né, que podem, de alguma forma, serem analisados para além das métricas que nós conhecemos, inclusive à luz das leis, à luz das normas que hoje existem e que acabam norteando as relações que definem propriedades, por exemplo, né, ou que definem a não propriedade. No Brasil, nós temos um arcabouço legal que patua aquilo que pode ser interpretado como propriedade ou não. Num ambiente de modernidade fluida, de modernidade líquida, como mencionei, é necessário que se ressignifiquem esses balizamentos. Ora, como o direito, como o sistema, o arcabouço legal brasileiro não é estático, nem poderia ser, haja vista ser estimulado pelas mudanças sociais, pelas modificações na sociedade que não cessam, que não param, as relações, inclusive através dos pactos, as relações patrimoniais, elas de hoje, se comparadas ao ontem ou a qualquer outro tempo histórico, não são as mesmas. Portanto, o direito, as normas, como disse, não poderiam permanecerem estáticas, e é nesse sentido que eu quero, antes de qualquer outra questão, nos provocar que reflitamos aqui a respeito, então, dos conceitos que envolvem, à luz do direito, prioritariamente, a noção de patrimônio. Patrimônio é o que pertence a alguém, é o que pode ser dotado de propriedade. Mas o patrimônio, como disse, na atualidade, está para muito além da noção daquilo que pode ser mensurado, né? O patrimônio, ele pode não ter medidas, especialmente não ter as medidas que conhecíamos até ontem. Até, por exemplo, a reformulação do Código Civil no Brasil, que data mais ou menos aí de uma década atrás, a partir dos seus primeiros pensamentos, do período de vacatio legis e, aliás, do período para aqueles que não são da área do direito que nos acompanham, né, durante um período em que ele foi gestado e a partir do momento em que ele passou a ter efetiva vigência. Peço a gentileza de que, em que pese eu tente adequar aqui a minha fala para aqueles que não são da área do direito, sempre que não entenderem qualquer tema, qualquer expressão, por favor, Camila, tu que és uma estudante, me ajuda, pega aí a dúvida do pessoal, me pinica, me provoca aqui, aquilo, lance luz para algum termo que possa não parecer cristalino, né? Então, quando mencionei aqui o vacatio legis, eu mencionei um período de gestação, deste que é o diploma legal hoje, que norteia os pactos, né? Os pactos entre as pessoas, os contratos que estabelecem as propriedades, o Código Civil brasileiro, do ano de 2002 para a frente. Para além disso, antecedendo, inclusive, essa nova organização do Código Civil brasileiro, que estabelece, como disse, as referências para que compreendamos os pactos na atualidade, nessa modernidade tida como líquida, mas ainda assim deixando de abordar muitas outras formas, muitos outros surgimentos, muitas outras noções de patrimônio da atualidade, antes mesmo dessa nova organização do Código Civil, nós tivemos a lei de direitos autorais, que data já de uma década anterior, lá do ano de 98. Quando nós conversamos num outro webinário, e eu mencionei alguns pontos muito relevantes da nossa LDA, como a ideia de não haver prazo mais para que os direitos efetivamente caduquem, né? Hoje vamos tratar um pouco sobre o que nos traz aqui os balizamentos acerca do patrimônio e de quanto tempo o direito daquele que produz algo, seja material ou mesmo imaterial, o direito que pode ser sobre algo tangível ou sobre algo intelectual, que não é tangível, que não pode ser palpável, quanto tempo perdura, por exemplo, para quando um autor ou uma autora falece, vem a morrer, por quanto tempo perdura, por quanto tempo está resguardada essa propriedade. Vou fazer aqui algumas provocações, alguns apontamentos, mas, como disse antes, eu quero provocá-lo sobre a ideia do que é patrimônio, né? Especialmente do patrimônio digital. Hoje foi provocado frontalmente nós tratarmos das questões legais que envolvem a ideia dos registros do patrimônio digital. E eu quero de antemão lhes dizer que neste ambiente de modernidade líquida, onde praticamente todas as pessoas se manifestam ou se utilizam vez ou outra de redes sociais, se não diuturnamente, de maneira intercalada, ou quando tem acesso, né, à grande rede mundial de computadores, à internet, o patrimônio digital, todo tipo de acesso, todo o toque, toda a vinculação, mínima que seja, numa fração de microsegundos, deixa rastro. Eu preciso compreender, para entender a ideia de patrimônio digital, que todo o acesso que tangencia, portanto, a rede mundial de computadores, todo ele, por menor que seja,
por menos expressivo que seja, ainda que eu não emita nenhum tipo de opinião, ainda que eu não registre as minhas impressões numa rede social, qualquer tipo de acesso, reitero, qualquer tipo de acesso, as formas mais amplas de acesso, quando eu faço um login em um computador qualquer, quando eu insiro uma senha, quando eu acesso, quando eu registro um cadastro, ainda que não seja numa rede social, como comumente são conhecidas, como Facebook, como Instagram, como Twitter, quando eu acesso, por exemplo, a Fazenda Pública, o INSS, ou qualquer inserção de dados, qualquer inserção, qualquer acesso, deixa rastros e começa a produzir aquilo que é entendido à luz do direito como patrimônio digital. Veja bem, o patrimônio digital ele começa a ser construído para o indivíduo a partir do momento em que ele acessa a rede mundial de computadores. Reitero, por mais ínfimo que seja esse acesso, é preciso que eu compreenda isso, porque no desenvolver da nossa conversa, das provocações, eu vou te dizer acerca do quanto é mensurável, em termos econômicos, em termos financeiros, o conjunto dos dados e dos metadados, depois vamos fazer essa diferenciação, produzidos por um indivíduo qualquer, quando ele acessa a rede mundial de computadores, porque isso sim é mensurável. Por menor que seja o volume de acesso, existem organismos no mundo inteiro muito atentos aos microsegundos de acesso de todo e qualquer cidadão ou cidadã. Porque este patrimônio, este acesso, ele fornece informações preciosíssimas para muitos institutos em todo o mundo, e a partir destas informações, que vão sendo construídas gradativamente, estes institutos vão, então, pensando em como acessar, como sensibilizar, como aguçar o interesse cada vez mais deste indivíduo e trazê-lo, por exemplo, para uma campanha de marketing. Eu vou colocar aqui um exemplo do qual depois vamos tratar. Então, professor, tu estás me dizendo que os mínimos acessos que eu possa ter ficam registrados em algum lugar e tem sempre pessoas analisando, institutos tomando as minhas informações e pensando no que é que eles podem, de que forma eles podem me atrair para que, de alguma maneira, eu os monetize ainda mais, para que eles possam comercializar, seja lá o que for, que eles interpretem que são os meus interesses. Sim, é isso que eu estou dizendo. Há uma forma hoje de análise, de controle de dados e metadados que possibilitam, portanto, que todo cidadão seja passível de acesso também, na verdade, de um contra-acesso a partir dos institutos que busquem aí fomentar o interesse, aguçar, como disse, o interesse daquele que busca o acesso da rede de computadores. E nós sabemos que há uma economia gigantesca que gira em torno disso. Portanto, o patrimônio digital é preciso que se compreenda, reitero, ou os digitais access, uma expressão que surge nos Estados Unidos, né, a partir da Common Law, que é o conjunto de legislações que parte da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, e se espalha para todo mundo, né? O Digital Access, ou os acessos digitais, eles configuram o patrimônio digital. Ora, professor, mas veja bem, de que maneira esse patrimônio vai sendo construído? Existem formas, existem categorias? Sim, existem basicamente 4 categorias que vão construir, vão configurar este entendimento de patrimônio digital. Primeiro, o acesso, as informações de acesso. As informações de acesso que eu insiro na rede de computadores, como disse, quando eu, por exemplo, faço o login numa rede social, quando eu preencho meu cadastro lá no INSS, né? Quando eu acesso a página da Procuradoria Geral, por exemplo, da Fazenda Nacional, ou qualquer forma de acesso, ou qualquer cadastro, a partir do qual eu coloque os meus dados, crie um login, registre uma senha, essa é a primeira categoria considerada na construção da ideia de patrimônio digital. São as informações de acesso. De uma maneira diretiva, portanto, exemplificando, logins, senhas. Existem também outras informações que são tidas como bens tangíveis. Veja bem, a ideia de bem tangível trata de um tipo de bem que eu produzo. Veja bem, estamos tratando de produção, que eu, enquanto aquele que utiliza o meio digital, produzo, e ele pode ser quantificado.
ele pode ser mensurado, para além disso, ele pode ser materializado. Esta segunda categoria, portanto, na percepção da construção do que é um patrimônio digital, essa segunda categoria que trata dos bens tangíveis, aponta para aquilo que eu posso produzir e que pode ser materializado. Por exemplo, um livro digital, um e-book, muito comum hoje, né? Aliás, eventualmente vou vir aqui tratar do meu e-book, né? Vou pedir esse espaço para tratar de um e-book que vamos lançar, mas não apenas e-books, né? Fotografias, paisagens, arte digital, que possa ser impressa, que possa ser materializada. Esta segunda categoria, a de bens tangíveis, trata disso, então, da produção, por exemplo, de livros, da produção de fotografias, da produção da arte, né? Estamos aqui no ambiente do nosso museu, que possa ser impressa, que possa ser materializada. Então, veja bem, tratamos de duas categorias. A primeira, informações de acesso, tudo aquilo que nós inserimos na rede, né? São os info-access, né? Depois, então, da categoria dos bens tangíveis, e agora, dos bens intangíveis. A terceira categoria, que está no escopo das principais categorias que precisam ser compreendidas para que nós dominemos a ideia da construção do patrimônio digital, são, ao contrário dos anteriores, os bens que não podem ser tangíveis, ou os intangíveis, né? E aí nós registramos como exemplos clássicos, né? Os perfis nas redes sociais. O perfil no Instagram, por exemplo, o perfil que o sujeito cria no Twitter, o que não se confunde com as informações, as login access, as informações de acesso, lá da primeira categoria. Agora nós estamos tratando aqui de bens intangíveis, do perfil como um todo, do perfil do Facebook daquela pessoa, que está 1, 2, 3 anos no Facebook, 4, tantos anos quantos a pessoa esteja na rede social, do perfil do Instagram, do perfil do seu Twitter, por exemplo. Mas não apenas perfis nas redes sociais, que traduzem os exemplos mais clássicos. Os blogs, muitas pessoas têm blogs ainda hoje, né? Os blogs são meios de comunicação, de produção de conteúdo muito utilizados. Os blogs também são exemplos clássicos de bens que são produzidos, que configuram, que contribuem para a configuração de um patrimônio digital, que são classificados, que estão inseridos numa categoria de bens tidos como intangíveis. Mas não apenas os perfis, não apenas os blogs, por exemplo, os meros comentários que nós tratamos lá nas redes sociais, né? Lá no perfil, o sujeito postou uma foto, eu fiz um comentário, né? Uma provocação. Esses comentários, essa produção, essa inserção das informações, a partir de nossa opinião, ou da opinião de terceiros, mas quando nós as inserimos, elas se classificam também na produção daquilo que nós entendemos como bens intangíveis, e fazem parte desta categoria na percepção do que é o patrimônio digital que vai sendo construído passo a passo pelo indivíduo que acessa a rede mundial de computadores prioritariamente. Temos uma outra categoria, já tratamos de 3. Né? Primeiro, das informações de acesso, lá com o login, né? E as senhas, dos bens tangíveis, fotos, livros, aquilo que pode ser materializado, que pode ser impresso, os bens intangíveis aqui, mencionando, como disse, blogs, comentários, os perfis como um todo nas redes sociais. Mas, para além disso, temos uma quarta categoria, que são os metadados. Ora, professor, mas de que tratam os metadados? Os metadados, então, são aqueles dados que registram, por exemplo, as nossas andanças, e eu vou utilizar a expressão andança para facilitar a compreensão, mas o registro dos nossos percursos, das nossas trajetórias, quando elas perpassam a rede mundial de computadores. Quando eu utilizo um GPS do meu mobile, do meu telefone pessoal, e ele registra uma determinada trajetória, registra a minha localização, quando nós recebemos, através de um app, da instalação de um app, de um aplicativo, no nosso computador, no nosso mobile, olha, permite que se utilize, que se acesse a localização, aí estamos produzindo metadados. Dados que ficarão registrados na rede mundial, né, sobre, como disse, as nossas trajetórias, os nossos acessos, as nossas localizações, inclusive dados que são excluídos. Os dados que nós excluímos, históricos,
comentários apagados, que deixam de serem incluídos, portanto, na categoria anterior dos bens intangíveis, eles são apagados daquele espaço, daquela categorização, mas eles ficam registrados e podem ser resgatados enquanto metadados. Não raras as vezes, trazendo aqui para a prática processual do direito, eu tive que solicitar em eventuais acompanhamentos de inquérito, produções de provas, em muitas lides, em muitos conflitos, em muitos processos criminais, que se levantassem através de laudos periciais os metadados de um determinado mobile, de um celular, ou mesmo de um computador, e, pasmem, dados apagados há anos podem ser resgatados pelas perícias especializadas, né? Então, veja bem, esses dados, inclusive excluídos, fazem parte desse escopo, desta categorização, que contribui também para aquilo que nós entendemos como metadados. Né? E é mais uma categoria que compõe a ideia da produção ou da construção de patrimônio digital. É imperativo que eu compreenda, quando eu me debruço a tentar saber sobre como me sinto mais seguro a partir da produção de conteúdo digital, a partir do registro desse conteúdo, né? Como me sinto mais seguro pensando em segurança neste mundo líquido, fazendo alusão que mencionei no início dessa fala, né? Neste mundo fluido, parafraseando Zygmunt Bauman, neste mundo que perpassa em quase todos os nossos momentos de vida, essa rede mundial de computadores, de que maneira eu posso me sentir mais seguro no que diz respeito ao registro daquilo que produzo, de que forma produzo, como produzo, e será que não produzo em determinados momentos ou estou produzindo? Bom, essas categorias que mencionei, elas lançam luz a algumas dessas dúvidas que possam surgir. Ainda quando eu excluo algo que produzi, eu estou contribuindo para a construção daquilo que pode ser interpretado como meu patrimônio digital. Olhem que interessante. À luz do direito, isso é muito debatido. Nas lides, nos conflitos que hoje tratam das problemáticas do mundo digital, à luz da lei de direitos autorais, à luz do controle da lei de proteção de dados no Brasil, inclusive aquilo que eu excluí ainda é meu. Isso quer dizer que eu posso requerer a titularização, requerer alguma tutela sobre algo que eu produzi e que excluí. Se, por exemplo, eu perceber que alguém está se utilizando porque conseguiu, de alguma maneira, acessar ou resgatar algo que eu produzi, eu posso requerer a titularidade, eu posso requerer a tutela, ainda que eu tenha excluído. E, portanto, colocando por terra uma eventual tese de defesa da outra pessoa que se utilizou sem a minha autorização de algo que eu publiquei e excluí, eu posso requerer e colocar por terra uma tese de defesa na qual ela eventualmente diga, olha, eu me utilizei disso que o Fábio escreveu porque não era mais dele, ele excluiu. Negativo. Sim, é nosso, ainda que tenhamos excluído. Nós podemos, reitero, à luz, inclusive, da jurisprudência posta nas lides, nos conflitos jurídicos, requerer a titularidade, portanto, a propriedade daquilo que produzi, eventualmente apaguei, dos meus metadados, dos meus bens intangíveis, indo de trás para frente naquilo que acabamos de abordar, dos meus metadados, portanto, dos bens intangíveis, lembra aquilo que eu produzo e que não pode ser materializado, dos tangíveis, que podem ser materializados, e-books, fotos e tal, ou das minhas informações de acesso. Aliás, há um ramo no direito que tem se especializado em tratar dessas titularidades, né? Neste mundo novo, neste mundo líquido, que obriga o direito a se aperfeiçoar diuturnamente, haja vista esses conflitos que vão surgindo. Quero dizer que, especialmente dados de acesso, que são aí usurpados, e esta é a palavra, sem a nossa autorização e utilizados, e aí nós aparecemos com cadastros em outras partes que nós nunca imaginamos, ou os nossos dados rolando por espaços que nós jamais consentimos que os estivessem, né? Hoje em dia, né, existem um sem número, um volume enorme de ações de reparação de danos amparadas nesse tipo de utilização não autorizada, e já versamos sobre isso,
né, no outro webinário, quando tratamos da Lei de Direitos Autorais, né, mas aqui aprofundando, porque estamos tratando à luz da proteção dos dados, da Lei Geral, da Lei Brasileira de Proteção de Dados, né, todas essas categorias, reitero, inclusive aquilo que nós apagamos, pode ser tratado, pode ser, então, solicitado para que retorne à nossa propriedade. Não é porque apagamos que deixa de ser nosso. Característica peculiar, interessantíssima, da maneira como produzimos patrimônio e da maneira como nós precisamos interpretar o que é o patrimônio que nós produzimos na grande rede de computadores. Se tiverem dúvidas, vão tratando, vão falando aí com a nossa querida mediadora, com a Camila, e ela vai me prendendo o grito depois, né? Então, traduzindo em miúdos, né? Todas essas categorias de que estamos tratando formulam, configuram aquilo que nós compreendemos como perfil do indivíduo. O perfil do indivíduo, segundo o Instituto Avançado de Proteção de Dados, um dos principais institutos que tratam desta proteção e da construção diuturna da ideia de patrimônio digital, tudo isso, todas essas informações, elas traçam o perfil do indivíduo. E a partir do perfil deste indivíduo, muitos outros desdobramentos vão surgir. Avançando então, como disse, os conflitos são cada vez mais frequentes e diuturnos na seara do direito, tratando daquilo que pode ser interpretado como propriedade, não propriedade, da apropriação indevida acerca de um patrimônio produzido, seja ele tangível, não tangível, informação de acesso ou metadados, cada vez mais se agigantam, inclusive à luz dos direitos de quem consome, né? Dos direitos do consumidor, conflitantes eventualmente, não raras às vezes, conflitantes com a proteção de dados ou com a lei de direitos autorais, impondo uma série de desafios, porque, veja bem, estou aqui mencionando que, eventualmente, numa situação prática, para quem nos ouve, né, nós temos conflitos que envolvem a pessoa que diz que é um consumidor das redes sociais, de material digital, e conseguiu acessar, por exemplo, algo que eu produzi, mas que resolvia pagar. De um lado, o direito de quem consome, do outro lado, a proteção dos dados e o direito autoral de quem produziu. Quando há o choque desses dois direitos amparados, num primeiro momento, por esses diplomas legais, porque são diplomas distintos, né? A proteção de dados e a lei de direitos autorais trata de dois diplomas distintos, mas a lei que defende o consumidor e a ideia do consumo no Brasil também é um diploma que ampara o consumo, como disse, mas quando há esse conflito, o julgador, o sistema legal brasileiro, né, ele se vê ante um desafio, né? E os conjuntos probatórios que vão sendo produzidos é que vão determinar a luz, claro, a luz sempre, né, a luz cristalina do livre convencimento do julgador sobre esses temas que são muito novos, que são muito comuns, né, aquilo que vai ser a melhor decisão ou não, sempre, obviamente, com a possibilidade de insurgência daquele que não teve o seu direito acolhido, que não teve o seu direito assistido, através de recursos para outras instâncias, enfim, né, no judiciário brasileiro. Né? O perfil do indivíduo, ele traz desdobramentos, a partir do momento em que ele é traçado, em que ele é conhecido nessa grande rede mundial de computadores. E não se espantem, o perfil de todos nós é conhecido. Ora, eu tenho certeza que todos nós que partilhamos este momento já recebemos, ou já passamos pela situação comum hoje, de pensar ou de conversar com alguém no almoço. Olha, eu estou pensando em comprar um tênis para outro dia, almoçando com um colega advogado, eu digo, olha, quero ver se compro, né, essa nossa vida corrida, né, não nos dá tempo aí para cuidar muito da saúde física, eu quero comprar um tênis, quero ver se começo a caminhar ou a correr em 20, 30 minutos por dia e tal, de uma maneira inexplicável para mim, enquanto leigo, naquele momento, comecei a receber e abrir as redes sociais e ver que fotos de tênis e propaganda de tênis e não sei o quê, um monte de informações sobre tênis me chegando, e aliás, chegam até hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui partilhando esse momento conosco já passaram por momentos assim. Camila, trazendo essa provocação, né? Por que é que estou aqui trazendo essa situação fática e que eu tenho certeza é comum para muitas pessoas que estão conosco aqui? Porque eu disse que o perfil, o nosso perfil, o perfil do indivíduo, a partir dessas categorias, dessas informações que fornecemos, inadvertida ou advertidamente,
que inserimos na rede social, na rede mundial de computadores, perdão, né? O nosso perfil, ele traz desdobramentos diversos e fomenta uma economia que não pode ser medida no mundo inteiro. Ora, vejam bem, uma pesquisa muito recente do Instituto de Proteção de Dados Brasileiros estimou, e essa pesquisa está em consonância com o que é produzido em todo o mundo, estima que aquele sujeito que tem uma vivência, ainda que muito singela, na rede mundial de computadores, estou aqui me referindo, Camila, a pessoas que estão situadas no Brasil, na linha da pobreza ou da miserabilidade, prioritariamente que habitam os espaços de pobreza ou espaços miseráveis no Brasil, né? E aí, refiro pontualmente, preciso fazer esse recurso, as vilas de onde nós surgimos, nascemos, nos desenvolvemos, e hoje somos exceções, mas as vilas, as malocas, as periferias, as favelas, no sentido estrito dessas expressões, que foram prioritariamente no Brasil fundadas, especialmente pelo Grupo Social dos Negros, eu preciso dizer, né, isso, mas esses espaços de pobreza ou miserabilidade, que apresentam um panorama, na prática, né, de pouco acesso ou de menos acesso do indivíduo que está lá à rede mundial de computadores, ainda nesse acesso singelo, no menor volume de acesso, Camila, o Instituto de Proteção de Dados no Brasil, ele quantificou o quanto vale, no período de um ano, este volume de acesso singelo desse indivíduo, o quanto vale em dinheiro esse volume de acesso. Pasme, quase 250 mil reais, Camila. 238 mil reais, para ser mais específico, vale, quantificado, reverberado na nossa moeda, no real, o volume de acessos mais singelo de um cidadão, de uma cidadã, que acessa a rede mundial de computadores de forma mais singela no Brasil, né, para essas organizações do mundo inteiro que acessam, que se utilizam dos nossos dados, todos categorizados, como abordamos agora há pouco, né? Então, vejam bem, é um volume de dinheiro, equivale a dizer que, quantificando, traduzindo esses acessos todos e as informações deste sujeito, que acessa pouco a internet, na região mais paupérrima do Brasil, traduzindo isso em dinheiro, nós tratamos aí de quase R$250 mil. Não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro. Eu quero aqui chamar a atenção para a ideia de que a produção do nosso patrimônio digital vale muito, e vale muito dinheiro. Não é à toa que nós recebemos estas avalanches de propagandas em todos os meios. Não há rede, não há rede social, não há plataforma que nós acessemos e que não recebamos uma enxurrada de propostas, de ofertas, né? YouTube, Facebook, Twitter, em todos os espaços. E sim, estas propagandas, essas ofertas que eu recebo, Camila e colegas que partilhem nesse momento, não são os mesmos que a Camila recebe, que a professora Rosemar recebe. Eles analisam os nossos perfis, e eu reitero, o perfil do indivíduo é formado pela informação, pelo volume de informações que inserimos segundo as categorias que nós abordamos, e a partir daí, veja como isso é valioso. Nós somos tentados, e nós sucumbimos no mais das vezes, porque eles tentam tanto que a gente vai acabar, a gente acaba comprando aquele tênis que eu queria comprar, e muitos de nós acabam, de maneira contumaz, se viciando, né, pela praticidade do comprar pela internet, da entrega na residência, do valor diminuído, né, ainda que hajam percalços, desvios, problemas, né, enfim. Eu quero dizer que nós precisamos compreender que o nosso patrimônio digital produzido, ele tem um valor que é inestimável ao longo do tempo, mas que no período de um ano, para a pessoa que tem a menor produção de dados, de patrimônio digital, o menor volume de acesso, ele pode ser quantificado e está em algo em torno aí de quase R$250 mil, né? Ah, professor Fábio, mas o sujeito está lá na vila, na favela, na periferia, ele não escreveu um livro, um e-book.
Ele não produziu uma arte, não publicizou, sim, mas ele fez login um dia para se inscrever para o Enem, colocou as informações pessoais, e eu quero te lembrar que os InfoAccess fazem parte da construção, como disse, né, de uma das categorias do patrimônio digital. Ah, professor Fábio, mas ele não pintou um quadro, não comercializou um quadro, enfim, né? Perdão, Posso interromper um pouquinho? Por favor, por gentileza. É só para avisar que faltam 3 minutinhos, tá bom? 3 minutos, nossa senhora, vamos lá. Então. Um pouquinho curtinho. Tá bem, perfeito. Não, Camila, fica tranquila, é um desafio que nós enfrentamos, sobretudo quem leciona, enfrenta diretamente. Para mim é quase que sempre um milagre, né? Fechar nos tempos certos. Mas vamos lá. Bom, então, estou aqui os provocando acerca da construção do patrimônio digital e quero dizer que no Brasil nós temos uma lei geral de proteção dos dados que acaba balizando as questões, tentando infligir alguns limites. No entanto, no que diz respeito ao registro de propriedade, nós precisamos de todas as formas possíveis buscar os órgãos, os meios oficiais para a publicização, para além dos cartórios de registro, os meios que trabalham com os patrimônios culturais materiais e imateriais, como o Ministério da Cultura e todas as secretarias subsecionais que estão presentes no Distrito Federal, na estrutura do Ministério da Cultura, mas também nos entes federativos, nos estados e também nos municípios. Porque, veja bem, é um tema muito novo. Como disse, os conflitos, Camila, na área do direito, né, as lides, elas estão fervilhando e desafiam os julgadores a que tomem as melhores decisões, haja vista, como disse, ser uma matéria muito nova. Portanto, o conjunto probatório, a produção de tantos registros quantos possíveis, vai assegurar o melhor direito de propriedade para aquele que produziu o material, né? Pautado aqui no que delineia a nossa Lei de Proteção Geral dos Dados, além dos direitos autorais que tratamos no outro webinário. Eu sei que o tempo está terminando, eu quero, de antemão, eu vou devolver a palavra para a Camila, porque devemos ter questionamentos, e a gente vai poder seguir aqui conversando, e eu vou ter a oportunidade, eu tenho certeza, de conversar sobre algumas outras pequenas questões que quero abordar aqui, ao dirimir eventuais dúvidas. Eu entrego a palavra agradecendo, né, com muita tranquilidade, como comecei, né, a oportunidade dessas provocações, e quero dizer que fico muito grato em poder contribuir. Fico à disposição, então, dos senhores e das senhoras, para que nós possamos seguir aqui. Como disse, não há pretensão de um monólogo, né? Nós queremos fomentar aqui o nosso conhecimento e partilhar os nossos saberes. Fico à disposição de vocês, então. Muito obrigada, professor Fábio. Acho que foi, assim, de extrema importância tua fala, tuas explanações. Eu aqui fui anotando assim, bastante coisa, me perdi aqui um pouquinho, mas anotei aqui bastante coisa. Muito interessante, aprendi bastante coisa. Tivemos aqui vários elogios, bastante gente aqui elogiando. Obrigado. Explanações. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando tu falou que a pessoa ela pode colocar, né, sei lá, publicar alguma coisa dela e depois vir a cagar. E aí, outra pessoa utilizar essa imagem. Por exemplo, se, por exemplo, eu peguei com alguém a imagem de uma pessoa, pedi autorização dela, né, o termo de uso de imagem, comecei a utilizar a imagem dessa pessoa e depois essa pessoa pede para tirar. Ela pode fazer isso ou não? Mesmo que ela já tenha autorizado antes. A pessoa que é autora da imagem que tu está utilizando? Isso. Sim, perfeito. Ótima pergunta, Camila. Primeiro, quero te dizer que sim, né? Que sim. Uma autorização, ela pode ser revogada a qualquer tempo, tá bem? Salvo que, segundo o que preceitua o Código Civil Brasileiro, seja formalizado um contrato, Camila, né? Tu és uma estudante de Direito, né? De Direito ou jornalismo? Direito. Direito, Isso. ótimo. Né? Nós temos uma máxima no direito, que é o pacto sunt servanda. Né? Então, o pacto, o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, se nós firmarmos, tu me pedires autorização para algo que eu produzi, né? e nós firmarmos um pacto, ainda que seja oral, eu quero te lembrar, Camila, que contratos também podem ser orais, né? Podem ser verbais. Né? Se nós tivermos um pacto, de alguma forma registrado, né? E registrado, inclusive, por uma conversa de WhatsApp, tá? Que hoje é prova. Então, a saber, pessoal,
conversa de WhatsApp hoje é prova. Então, cuidado com as provas que... Eu sempre digo, né, para as pessoas para quem é advogado, cuidado com as provas que produzem via WhatsApp. Mas se tivermos um pacto, e nesse pacto, olha, Camila, pode usar por 1 ano. Tá? Mas aí chegou no 6º mês, olha, Camila, eu quero revogar, eu não quero e tal. Não, neste caso não, porque nós temos um pacto. No entanto, se eu perceber, sem que nós tenhamos um pacto, que tu estás usando algo que eu produzi, e eu deixo tu usar alguns meses, não me manifesto. Mas em algum momento eu te procuro, Camila. Olha, eu vi que tu estás usando há 4 meses algo que eu produzi, não me incomodava e tal, mas agora passou a me incomodar. Eu vou te pedir uma gentileza. Eu quero que tu não autorize, que tu não utilizes mais, porque eu sou o autor, tenho todo este direito. Porque não houve um pacto, então não opera aquela máxima que é o pacto sant servanda, né? Não há lei entre nós, entre as partes. Portanto, eu posso revogar. E eu quero estender, Camila, se tu me permite, para um outro exemplo, que é um exemplo factível, está presente, inclusive, na lei dos direitos autorais. Lá no seu capítulo 3º, a partir, se não me trai a memória, do artigo 28 até o artigo 45 da lei dos direitos autorais, quando nós tratamos de quanto tempo, vamos supor, Camila, que eu tenha vindo a falecer, tá? Eu te autorizei, mas eu vim a falecer. Tá? Por quanto tempo ainda reverbera o meu direito sobre aquilo que produzi? A lei é taxativa quanto a isso. 70 anos, Camila. Ainda que eu tenha vindo a falecer. Os meus descendentes, eles podem, obviamente, aquilo que eu produzi fará parte daquilo que nós chamamos no direito de espólio, né? Daquilo que eu deixarei como herança, e por 70 anos, aquilo que era a minha propriedade, meu direito, passará para os meus descendentes, né, na forma da lei, e eles terão arbítrio sobre aquilo. Portanto, Camila, por 70 anos, os meus descendentes ainda terão direito, né, de dizer, de revogar, de repactuar, enfim, né? Então, no sentido do que tu estás me provocando, eu estou aqui ampliando a nossa análise, tá bem? A lei é taxativa com relação a isso, no artigo 41, né, 41 da Lei dos Direitos Autorais, se não me falha a memória, 41, 42, 43, tratam desse tempo, que é 70 anos, ainda que a pessoa tenha vindo a falecer, aquele que produziu o patrimônio inclusive digital, tá bem? Sigo à disposição aqui. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, se quiserem ligar suas câmeras, microfones para fazer alguma pergunta, se tiver algum questionamento, fiquem à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Considerando que nos patrimônios imateriais, né, nós temos as manifestações religiosas e outras manifestações culturais também, especificamente carnaval, se eu, por exemplo, fizer uma filmagem de um determinado desfile, eu vou ter que pedir liberação de imagem de todas as pessoas que estiverem aparecendo nesse vídeo para que possa ser postado no espaço do museu ou simplesmente as que estiverem em primeiro plano? Ótima pergunta, Rose. E essa é uma dúvida muito recorrente, porque havia um conflito entre a lei que foi revogada, que tratava dos direitos autorais, e que nos trazia a ideia do direito das massas, né? Essa era a expressão utilizada, o direito das massas, né? E aquilo que se interpreta hoje na atualidade como a função prática da produção de material, né? Especialmente de material digital, mas versando sobre o patrimônio material e imaterial, no caso pontual, Rosemar, dessas manifestações, inclusive religiosas, ou mesmo de desfiles, de manifestações culturais como um todo. Não há necessidade de pedir para todas. Houve um tempo, especialmente quando se começou a pensar em direitos autorais, que havia um conflito muito sério com relação a isso. Hoje, professora Rosemar, não há mais esta necessidade. Isso já foi superado. Inclusive, a melhor jurisprudência derrubou, porque muitos casos versam sobre isso, pessoas que aparecem numa determinada filmagem não autorizaram lá, não, e aí ingressaram em juízo, né? E ainda dando continuidade a essa questão, mesmo que seja uma procissão, que às vezes aparecem as crianças vestidas de anjinho, ou mesmo que seja no carnaval, que tem um bloco infantil que apareçam várias crianças, né, que no caso são menores de idade, da mesma forma não é necessário? Interessantíssima pergunta também. Veja bem, aí nós temos o conflito de 2 diplomas. Por quê? Porque nós temos, por um lado, a partir da ideia, então,
daquilo que preconiza, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção da imagem dos menores impúberes, sobretudo. O menor impúber é aquele que está classificado aí até o limiar dos 14 anos, né? Ele é chamado de menor impúber. Sim, esse merece o resguardo da sua imagem, porque ele é tutelado primeiro pela sociedade. Todos nós, professora Rosemar, isso está previsto no artigo 6º e 7º, enquanto direito fundamental da criança também, da nossa Carta Constitucional, todos nós, enquanto sociedade, precisamos proteger crianças, sobretudo impúberes. Isso está sublinhado também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um diploma que surge, obviamente, depois da Carta Constitucional. E aí, então, quando tratamos dos menores impúberes, nós precisamos de autorização, ou, professora Rosemar, como comumente aparece, as pessoas achuram ali na imagem, vocês que são das artes saberão melhor do que eu dizer, mas o rosto fica achurado, pode ser assim, fica nublado, né? Vou usar aqui, perdão, a expressão nublado, né? Talvez não seja a mais adequada, mas fica protegida a imagem daquela criança. E isso também se aplica, professora Rosemar, estendendo a incapazes, tá bem? Lembrando que incapazes são, primeiro, aqueles que não têm capacidade civil, com menos de 16 anos, portanto, porque de 16 a 18 já são parcialmente capazes, mas se aplica a incapazes também, mas não apenas nos limites da idade, professora Rosemar. Uma pessoa ébria é uma pessoa tida como incapaz, merece, foi ótima provocação, dá a possibilidade de tratar dessa situação peculiar. Uma pessoa ébria, que não tem capacidade de decidir por si, naquele momento é uma incapaz, ela precisa ter a sua identidade preservada também, né? Uma pessoa ébria, ou uma pessoa que tenha limitações psicológicas, ainda que momentâneas, né? Precisa ter também a sua identidade preservada. Então, são situações excepcionais, ótima pergunta, porque nos possibilita analisar essas situações especiais, né? Então, sim, no caso das crianças e de incapazes, sim, né? Na forma da lei, na forma do Código Civil. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum questionamento, pessoal? Fiquem à vontade. Se quiserem ligar o microfone, se quiserem mandar aqui no chat. Posso perguntar, Camila? Claro, à vontade. Não sei se a câmera ligou. Enfim. Professor, primeiro eu queria parabenizar o senhor pela fala. Foi muito interessante para mim. E aí eu gostaria de saber se eu tiver contato com, por exemplo, uma foto ou um relato em um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Eu preciso da licença do autor ou eu preciso da licença da pessoa que fez esse relato para ele? Ou cedeu essa foto, enfim. Isadora, ótima pergunta, também é uma pergunta recorrente, né? Porque, especialmente eu sou um jurista, um pesquisador, né? E nós trabalhamos, obviamente, com referenciais, com referências, né? Eventualmente, que não foram produzidas por nós, né? Para referenciar ou desenvolver determinados raciocínios, e isso se aplica também à utilização de imagens, enfim, né? Então, se bem compreendi a tua pergunta, né? Tu queres saber se é necessário que tu tenhas autorização diretamente de quem produziu o material para utilizar no teu artigo, no teu trabalho de conclusão de curso? Essa é a pergunta, Isadora. Compreendi bem? Mais voltado ao museu, porque como eu tenho contato com algumas coisas produzidas, algumas bibliografias produzidas, eu queria saber se eu preciso da licença do autor ou da pessoa com quem o autor falou. Ótimo. Bom, se essas obras que tu tivesse acesso, elas tiverem sido produzidas, num outro momento pude conversar isso com a professora Rosemar, né, através, por exemplo, de trabalhos em universidades públicas, automaticamente, Isadora, elas vão fazer parte das bibliotecas públicas dessas instituições. E ainda que as instituições não sejam públicas, sejam privadas, há via de regra, eu não tenho conhecimento, e eu atuo com universidades, com algumas universidades privadas também, eu não tenho conhecimento de nenhuma biblioteca, inclusive de universidades privadas, que não tenha tornado público para acesso o seu acervo. E essa expressão faz toda a diferença para que tu compreendas. À medida em que um acervo é tornado público, ele passa a gozar. A partir da tutela da instituição que tornou público, ele passa a ser possível o nosso acesso.
enquanto aquele curador de um museu, enquanto aquele que está escrevendo um artigo, produzindo um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou uma tese, né, ele passa a poder ser acessado, porque o material tornou-se público. Foi mas tornou-se público a partir, então, da tutela de uma instituição. E, no caso, as instituições do Brasil, especialmente as educacionais, elas são vinculadas, obviamente, ao Ministério da Educação, portanto, a uma tutela concorrente. Então, nesse caso, Isadora, quando tu vais buscar uma obra que foi produzida, que está tutelada a partir de uma instituição pública, tu não precisas descobrir, porque, via de regra, tu terias alguma dificuldade. Algumas obras, algumas referenciais, alguns referenciais, algumas produções artísticas podem ser acessadas, mas nem sempre com facilidade. Então, por isso, né, tu imaginas um ambiente, Isadora, em que, para se utilizar qualquer referência, qualquer obra, ou para se disponibilizar um material num museu virtual como o nosso, né, nós tivéssemos que encontrar todos os autores, enfim, ou então aqueles que detêm os direitos de autor, de pessoas que produziram, né, patrimônio e que já faleceram, enfim, seria deveras difícil. Mas a partir do momento em que se torna um acervo público, reitero, a partir da possibilidade da publicização, né, por uma instituição pública, nós não necessitamos da autorização direta. Não sei se dirimia a tua dúvida, Isadora. Sim, muito obrigada. Tranquilo. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer uma... Andréia, fazer uma pergunta. Então, boa noite a todos. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, meu ex-colega da escola doutor Dionísio de Magalhães. Que saudade. Mas fomos professores lá na Dionísio, em Arroio Grande, que saudade. Eu tenho um carinho. Que prazer te rever. Que prazer. Espero que tudo esteja bem por aí. Igualmente. Adorei muito ter escutado, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como este ano eu tenho aula desde o pré até o ensino médio, e uma mãe me fez assim uma pergunta, né? Porque o menino é autista. Sim. E ele utilizou a obra que a menina fez, utilizou como se fosse dele. E ela disse assim, ai, professora, a coordenação não tomou nenhuma atitude, que ela deveria ter falado com a mãe do menino, dizendo assim que não poderia ter utilizado. E isso ficou me pensando, né, que, por exemplo, a mãe, né, do menino autista, né, se fez da outra menina que já tinha feito, utilizou a obra, né, que era uma releitura de uma obra de arte, né, e ele Sim. está no primeiro ano, né, do ensino fundamental. Então, é essa pergunta, né, é que ela não deveria ter utilizado, né, porque era da menina, né. Não, sem dúvida, André. Pergunta extremamente interessante, porque nos provoca acerca da compreensão da imputabilidade, aquilo que nós chamamos do direito de imputabilidade. O que é a imputabilidade, André? É a propriedade de culpa ou dolo, de alguém ser culpado, através de uma culpa consciente ou inconsciente, ou ter o dolo, ter a vontade de fazer algo errado. Compreendes? Quando tu mencionas que um menino que está no espectro autista, e eu quero lembrar aqui, para os nossos colegas todos, pelo menos à luz do direito, que aquele que tem síndromes como a síndrome de Down, ou está no espectro autista, dependendo, porque são espectros amplos, e a própria síndrome de Down tem vários escalonamentos, dependendo do enquadramento que é sempre dado por um laudo pericial de um profissional, no caso das leis, André, quando isso é levado ao juiz, nós temos um perito da área médica que vai dizer se aquele cidadão, né, que é lido, que cometeu alguma coisa errada, como no caso, né, que tu estás trazendo, se ele pode ser imputável ou ele é inimputável. Se ele pode ser culpado ou não, traduzindo em miúdos, né? E dependendo de como ele for escalonado, vai se operar aquilo que nós entendemos de inimputabilidade. Ele não poderá ser culpado. Se esse menino autista estiver numa parte do espectro muito severo, que comprometa o seu juízo acerca da tomada de decisões, e me parece que se trata, não sei se se trata de uma criança,
em puber, né? Porque ainda que ele esteja no primeiro ano, né? Como ele está no espectro, poderia ter uma idade um pouco mais avançada. Mas o que quero te dizer é que, dependendo do enquadramento, ele não poderia ser, à luz do direito, imputado, não poderia ter a culpa imputada. No entanto, veja bem, a responsável por ele, em alguma medida, poderá ser responsabilizada. Né? Isso depende do caso concreto, nós não temos, obviamente, um laudo sobre esse menino, mas, Andréa, tu o conheces, né? Certamente vais conseguir medir com um pouco mais de propriedade. É certo que nós temos que ter muito cuidado, né? Ora, a medida mais segura, Andréa, é não utilizar, sem as devidas autorizações ou a devida referenciação, algo que nós não produzimos, né? É sempre um risco, salvo que nós tenhamos as autorizações, façamos a devida menção, né? Se não o fizermos, haverá sempre um grau de risco. Se não para aquele que utiliza diretamente, para o responsável daquele que, porventura, for classificado como inimputável, como me parece ser o caso desse menino que está no espectro autista, né? A mãe, a responsável, poderá ser responsabilizada. Claro, se a questão for levada, né, ao extremo, à justiça, enfim, né? Mas situação interessantíssima, André, interessantíssima. Muito peculiar, mas interessantíssimo. Que prazer te rever, né? Se tu ainda estás na escola e puderes, transmite o meu mais querido abraço, teria muito prazer, quando estiver passando por Rio Grande, vou entrar aí na Dionísio para dar um abraço nos antigos companheiros. Aliás, eu e a professora Rosemar, muitas vezes, quando éramos professores do Estado, nós corríamos, fomos a Rio Grande, a professora Rosemar, se não me engano, também lecionou, se não no Aimone, na Dionísio, não lembro. Sei que a gente ia de carona, um para o outro, para lá e para cá, muitas vezes. E eu tenho muita saudade de Arroio Grande, daquela escola, né? Fiz ótimos amigos naquele local. Se puderes, transmite um abraço afetuoso em todos, né? E me grita que eu corro lá, viu, André? Com muito prazer. Tá, pode deixar. Agora estou em Opa! Pelotas, mas pode deixar que eu retribuo, porque eu ainda faço parte do grupo, assim, do WhatsApp da escola, eu vou passar para ela. Sim. Obrigado. Camila, siga as tuas ordens aqui. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Então, temos aqui mais um questionamento da professora Rosemar. Ela pergunta: se o material não tornou-se público, devemos solicitar autorização ao autor ou à universidade? Se o material está em uma universidade, né, e ele ainda não se tornou público, por exemplo, ainda não faz parte do acervo público, é prudente que nós acessemos o autor e, para que a gente se resguarde bem, né, que nós, então, consigamos a autorização de quem produziu. Né? Isso é o mais prudente. Agora, porque há um período, eu penso que a pergunta da professora Rosemar se enquadra bem, porque há um período, por exemplo, né, quando tu termina uma tese de doutorado, ou mesmo uma dissertação de mestrado, seja lá que trabalho for de conclusão de curso, entre a conclusão do teu trabalho, né, as retificações eventuais depois de uma banca, e a disponibilização na biblioteca pública, no acervo público da universidade, há um período, um vacátio, uma vacância, vamos colocar assim, né? Um período que fica no limbo, olha, não é nem acervo público, né? Em que pese esteja numa universidade, foi produzido pelo fulano, pelo Beltrano, seja uma obra, uma imagem, um artigo, seja lá o que for. Né? Se não está ainda no acervo público, é prudente que a gente busque o autor. Né? Ou então a gente aguarde um pouquinho para virar acervo público, e aí, então, passe a acessá-lo, mencionando sempre, referenciando, que faz parte do acervo público de tal lugar, enfim. Né? Eu, recentemente, utilizei uma obra numa análise chamada A Redenção de Cã, vocês devem conhecer, né? Um quadro que narra, de uma maneira simbólica, como o Brasil passou por um processo de embranquecimento, de higienização, de eugenia, quando eu verso sobre os crimes cometidos, os crimes de lesa humanidade, sobre o grupo social dos negros. Ao utilizar aquela obra, que é famosíssima, obviamente, faz parte de um acervo público mundial, eu não tive que buscar a autoria originária, obviamente, mas tive que fazer menção, obviamente, né, e indicar de onde eu a retirei. Porque já faz parte de um acervo público. Se ainda não fizesse, teria que buscar o autor. É sempre prudente que a gente busque o autor, se não fizer parte do acervo público. Tá bem?
Uma outra pergunta ainda, Fábio. Existem obras, por vezes, que estão em museus, né, que podem pertencer à região sul, né, simbólicas da região sul, mas podem estar presentes em outros museus bem distantes daqui. E a gente vivendo nesse tempo de pandemia, muitos dos acervos desses museus foram digitalizados. Se nós informarmos a fonte, né, de onde retiramos essa imagem para colocar, ela pode fazer parte das exposições que nós venhamos a fazer ou não? Porque o acervo não pode, porque faz parte do acervo desse museu. Sim, Posso utilizar dessa imagem informando a fonte? Ótima pergunta, professora Rosemar, e frontalmente eu já lhe digo que pode utilizar. E vamos para além disso, né? Vamos supor que nós tenhamos um engenho, ou uma olaria, ou mesmo uma charqueada, como temos aqui em Pelotas, tá? As charqueadas, elas têm ali, professora Rosemar, obviamente, aquelas exposições, né, nas casas, enfim, né? E trata de um material peculiar aqui do extremo sul, como a senhora muito bem coloca, né? Vamos supor que eles resolvam digitalizar, criar uma página com referências e tal, enfim, podemos utilizar também, mencionando a fonte, né? Isso está amparado também na lei dos direitos. Essa utilização com a devida referenciação, nos termos que a senhora coloca, também é taxativo, né? Na lei de direitos autorais. Nós podemos, desde que nós a referenciemos. Nós não podemos cometer o equívoco de não referenciar, tá bem? Então, ótima pergunta, que nos possibilita tratar, e eu digo isso porque, professora Rosemar, certamente a senhora já deve ter ouvido falar, ali na charqueada São João, né, o colega Maza, o Marcelo, e enfim, a família ali, né, que detém aquela propriedade, eles estão nesse sentido. Nós vamos muito em breve poder acessar não apenas da São João, professora, mas outros acervos ali deles que estão sendo digitalizados através das páginas que vão sendo criadas, estão sendo criadas, eu já soube disso. E aí, então, obviamente, referenciando ali a fonte, nós vamos poder utilizar. Até porque, como a senhora disse, né, seria um equívoco que isso não fosse possível, porque são peculiares da nossa região, né, tratam da nossa história, da nossa historicidade mais íntima, especialmente nossa aqui. Então, sim, podemos usar e não é necessário, desde que referenciemos. Uma autorização específica, tá? Não é necessário. Ok, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta ou questionamento? Alguém gostaria de fazer? Enquanto isso, vou tomando meu chimarrão aqui, Camila, que a garganta vai secando. São quase 4 horas, agora e pouco, de vídeo entre audiência e lives, e aí eu vou, o chimarrão está sempre do meu lado. Sim, acho que então não temos mais nenhuma pergunta. Está aparecendo a mãozinha. Mãe, tu quer falar? Eu acho que ela... Não. Tá. Apertei sem querer. Tá bom. Bom, então, vamos nos encaminhando para o final. Mais uma vez, lhe agradecer pela participação, mais uma vez, mais uma edição do webinar do Mabsul. E também agradecer a todos que vieram participar e também à UNEAB da Unesc, que nos concedeu essa sala. É isso, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Na figura da professora Rosemar, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, né, dessa iniciativa do museu, que já é um sucesso, e eu finalizo essa fala, essa participação singela, da maneira como iniciei. Com muita gratidão por terem me ouvido, como quem é um ser humano falível, né, e que quer apenas contribuir, partilhando conhecimento, e quero dizer que já estamos contribuindo através desse museu, de uma maneira que não pode ser medida, né, para a história de negras, negros, mas não apenas, né, para as histórias peculiares e que têm que ser ressignificadas e valorizadas e revitalizadas, especialmente aqui no extremo sul do Brasil. Muita gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Um agradecimento especial para a professora Rosemar. Muito obrigado.